Bora lá falar do primeiro tópico, que é criação de índices nas tabelas e nas entidades de OutSystems. Quando uma aplicação, né, vou reforçar, quando uma aplicação começa, ela é sempre rápida porque não tem dados, né, geralmente não tem dados, então tudo é muito rápido quando você tem 2, 3, 5, 100, 200 registros lá na base de dados. Quando ela começa a crescer, e a gente está falando em milhões de registros, é natural que tendencialmente pode apresentar problemas de performance. E um dos tópicos, né, uma das formas de resolver alguns dos problemas de performance que a sua aplicação pode ser, é relacionado com a criação de índices nas suas tabelas de base de dados. Tá? O Service Center, que é outra coisa que também o pessoal negligencia muito, a gente vai falar bastante aqui nesse conjunto de vídeos, o Service Center traz já muitos relatórios em real time sobre performance da aplicação. E muitos desses relatórios, eles te ajudam a entender que às vezes você já otimizou uma query máximo possível, você já reviu ordem dos joins, enfim, tirou transformações de dentro da query, passou para fora, substrings, ou seja, lefts e por aí vai. Você já fez tudo que você podia fazer e ainda continua lento. Talvez possa ser falta de um índice. Então, o Service Center tem uma série de relatórios lá, eu vou mostrar aqui mais um pouco, tem uma série de relatórios lá que você pode usar, mas pode ser que você esteja precisando da criação de índices em campos muito pesquisados. Se a gente olhar, por exemplo, aqui do Brasil, vamos pensar assim, eu tenho uma tabela de candidatos. Um campo que vai ser sempre muito pesquisado é o quê? É o campo do CPF do candidato, ou do RG. Então, se eu tenho muita pesquisa em cima desse campo, eu vou lá colocar um índice. Então, só para mostrar para vocês aqui como é simples fazer isso no Service Studio, a gente vai pegar aqui uma tabela qualquer, ir lá no modelo de dados, ou seja, lá no Service Studio, e eu vou criar um índice nessa tabela. É bem simples, bem fácil. Criei o índice, publiquei, o índice já vai ser deployed, né, automaticamente lá no meu ambiente. Então, não tem segredo, um grande aliado seu, e aí eu deixo aqui já o coraçãozinho, talvez você não consiga, não seja tão fácil para você identificar só com o Service Center qual é o índice que você tem que criar, e aí eu deixo aqui o meu coraçãozinho para os DBAs. Então, se você tiver um time de DBAs na tua empresa, talvez os DBAs consigam te dar esse direcionamento de quais os índices que você deveria criar ali. Então, esse é um ponto muito legal e você deve ter em atenção. Quando você faz isso, ao criar índices, lembre que se você criar bons índices, você vai beneficiar tanto as ações de inserção, remoção de dados e atualização de dados. Se você aumenta a performance, você melhora a experiência do usuário. Se você melhora a experiência do usuário, você aumenta a adoção. Isso é tudo um ciclo positivo e que vai te ajudar muito com a adoção das suas aplicações.